Olá, segundo ano C, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha filha, a Diana, porque ela não tá deixando eu gravar o vídeo, ela fica chorando por aí. Então eu peguei ela no colo um pouquinho. E eu vim falar para vocês que hoje a nossa aula é de ciências. Então, pega a sua apostila e vamos começar. Nós estávamos estudando as bactérias, que eram seres microscópicos. E hoje nós vamos estudar fungos, que tem uma parte de fungos que são microscópicos também, que são muito pequenos. E vamos estudar vírus. Vamos lá? Agora você pode pegar a sua apostila na terceira parte, que é verde claro, de ciências. Na página 23, você vai encontrar essa página falando sobre os fungos. Os fungos estão bem mais próximos de nós do que pensamos. Muitos deles são utilizados na nossa alimentação. É o caso das leveduras, fungos microscópicos que são utilizados na produção de pães, vinhos, álcool e vinagre. E agora, nas fotos, nós temos alguém que está amassando aqui, né, fazendo a massa do pão, e aqui provavelmente já está o fermento com as leveduras, que é da segunda imagem, tá? São os fungos que ajudam a gente a fazer o pão. Assim como as bactérias, os fungos realizam a decomposição da matéria orgânica. Eles podem causar doenças conhecidas como micoses. Além disso, muitos fungos são usados na fabricação de remédios, conhecidos como antibióticos. Os fungos são seres vivos que apresentam diferentes tamanhos, podendo ser microscópicos, como as leveduras, ou macroscópicos, que são facilmente visíveis, como mofos, bolores e cogumelos. Aqui nas duas fotos, nós temos um pedaço de pão que está coberto por fungos, que é conhecido como bolor, né? Ele é meio azulado, meio esverdeado, às vezes ele vai começando a ficar um pouco puxado para o cinza, né? E temos o cogumelo de porcelana, que é um fungo comum no Brasil. Os fungos e as bactérias atuam como decompositores. Dessa forma, eles ajudam na reciclagem dos nutrientes na natureza. E agora nós vamos falar sobre vírus. Você já teve gripe? Essa doença deixa o corpo dolorido, faz com que o nariz escorra e a febre apareça. A gripe é uma doença causada por vírus. Os vírus são micro-organismos um pouco diferentes dos demais, pois eles só conseguem viver dentro de outros seres vivos. Tá vendo essa foto aqui? Esse daqui é um modelo de vírus. O vírus, ele tem em volta dele uma cápsula, né? Como se fosse uma capa que serve para proteger. E dentro dele tem o que deixa a gente doente. Quando você toca em algum lugar que tem vírus e você coloca a mão na boca, no nariz, nos olhos, esse vírus consegue entrar dentro do seu corpo, dentro do seu organismo, e aonde ele vai se multiplicar. O que é isso? Ele vai fazer um monte de vírus ali iguais a ele, é como se fosse o clone dele. E aí, com esse monte de vírus que ele vai fazer dentro de você, você começa a ficar doente. Para você não ficar doente, você tem que sempre fazer o quê? Lavar as mãos. Lembram-se que eu disse que ele tem uma capa? Não adianta lavar a mão só com água. Você tem que lavar as mãos com água e sabão, porque o sabão quebra essa capa. Ele consegue tirar essa capa, que é onde a gente consegue destruir o vírus e você não vai ficar doente. Mas, tia, aqui está escrito que eles só conseguem viver dentro de outros seres vivos. Como que, se eu colocar a mão numa maçaneta
e colocar a mão na minha boca, eu vou pegar o vírus do coronavírus, se tiver infectado, se ele não vive em outro lugar, se não for dentro dos seres vivos. Porque ele não se multiplica lá, mas ele fica lá. Lembra que ele tem a capa que protege ele? Ele consegue viver por algumas horas, alguns momentos, né? Não sei quanto tempo em cada lugar, depende de cada vírus, né? E, por exemplo, o coronavírus, a gente já sabe que ele consegue ficar ali por algum tempo, ele sobrevive ali. Ele só não vai se multiplicar naquele lugar. Mas se você colocar a mão ali, que você está infectando a sua mão, você está sujando a sua mão com o vírus, e colocar a sua mão na boca, no nariz ou no olho, vai ir para dentro do seu organismo e aí ele vai se multiplicar. E aí é onde você pode ficar doente. Entendeu por que você deve sempre lavar as mãos com água e com sabão? Bom, agora vocês vão fazer as atividades. Então, essa daqui, tá? Tá sem o número aqui da página, porque é para recortar, mas é a próxima página aqui, ó. Vocês estavam na 25, veio para 26, ok? Então, aqui, ó, cidadania todo dia. As medidas para evitar que os vírus se espalhem são muito importantes. Recorte as figuras da lateral da página e colhe-as nos locais adequados, relacionando-as aos cuidados de que devemos ter quando estamos gripados. Essa daqui tá um pouco fácil por conta do coronavírus que estão sempre falando, né? Então, vai recortar, tá? E vai colar aqui nos lugares certos. Então, tem: lave as mãos com frequência, cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evite levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca, evite o contato muito próximo com outras pessoas, faça repouso, procure se alimentar bem e beba bastante líquido, e consulte o pediatra se apresentar sintomas da gripe, ok? Então, vocês vão recortar aqui e colar cada um no seu lugar. Aí, terminando a página 26, vocês vão vir aqui para a página 27, certinho? Então, no 1, vocês vão reunir as sílabas da mesma cor. Então, ó, tem aqui, ó, tem a cor vermelho, tem a cor azul e tem a cor roxa. Vocês podem usar o seguinte: aqui, ó, no A começa com FUN, no B pode começar com BAC e no C começar com VI. Não significa que aqui no VI tem 3 sílabas e que aqui no BAC tem só 2 sílabas. Por quê? Porque tem 1, 2, 3 sílabas azuis e tem 1, 2 sílabas roxas. E também tem 2 vermelhas, ok? Você vai escrever os nomes aqui na frente do que vocês vão encontrando, tá? Então, aqui, vocês vão ir pela cor. Um começa com FUN, outro com BAC e a outra com VI. Vocês vão escrever aqui os 3 que vocês encontraram, ok? Depois, aqui na 2, é para completar a frase. A frase é a seguinte: alguns fungos, as bactérias e os vírus são chamados de micro-organismos porque, continua a frase, por que são chamados de micro-organismos? O que a gente precisa para enxergar eles? Se a gente olhar, a gente vê? E aqui no 3, vocês vão usar as letrinhas B, F, V e C para colocar aqui nos quadradinhos, conforme o que tiver escrito aqui. Como assim? Ó, vocês vão identificar com a letra B o que for uma característica de bactéria. Com a letra F, o que for uma característica de fungo. Com a letra V, o que for uma característica de vírus. E com a letra C, o que for característica comum a todos, a bactérias, a fungos e a vírus, ok? Então, o primeiro,
podem causar doenças. São bactérias que podem causar doenças? São fungos? São vírus? Ou são todos? Depois, são usados na produção de iogurtes. Depois, são causadores da gripe. São usados na produção de pães. E são usados na produção de remédios conhecidos como antibióticos, ok? Na página 28 também tem exercício, mas não precisa fazer. Só esse daqui e esse daqui de colar, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá? E que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido bastante, ok? Ó, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!